Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz a todos. Vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de João. Paramos no versículo 35 no capítulo 1. Bom, o que fala então a palavra de Deus? A palavra de Deus fala assim, que João Batista estava ali novamente com os seus discípulos, e quando viu Jesus passando disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Lembrando, como sempre falo, que João Batista ele tem essa identidade bem definida, esse chamado que Deus tem para a vida dele, como ele declarou lá no profeta Isaías, certo? Lá em Isaías 40, capítulo 40, versículo 3, que ele é essa voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Então, João Batista está falando que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus. Ele fala assim: quando viu Jesus passando, disse: "Vejam, é o Cordeiro de Deus." Jesus, o foco de João Batista é colocar todos os olhares que estavam nele e despertar para que pudessem olhar para Cristo. Então convém que ele cresça e que eu diminua. Ele fala isso, que o batismo é com água, mas aquele que vai vir, ele vai batizar com o Espírito. E João, ele está afirmando isso, que Jesus Cristo, ele vai batizar com o Espírito Santo. E o que acontece? 2 dos seus discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Jesus pode fazer essa pergunta para nós estamos seguindo ele, temos curiosidades, e Jesus fala: "Olha, o que vocês querem?" Qual foi a resposta desses 2 discípulos de João Batista? Foi: "Mestre, onde está hospedado? Onde estás hospedado?" Olha só, pergunta, e Jesus ele responde: "Venham e verão." Jesus está dizendo assim: vem, e vocês vão ver aonde estou hospedado. E a Bíblia fala que na 10ª hora, no grego, 10ª hora, que seria 4 horas da tarde, às 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Passaram com Jesus aquele dia. Olha, com certeza Jesus edificou eles, desenvolveu eles também, a fé deles naquele momento. Imagina passar um dia com Jesus. Eles passaram um dia com Jesus. E depois nós vamos ver que Jesus ele passa 3 anos e meio com seus discípulos ensinando, mostrando a eles um caminho por excelência, um caminho do amor, um caminho de renúncia também, mas revelando a eles também o propósito da sua vida. E o que acontece aqui? Voltando aqui para o texto, eles ficaram com Jesus hospedados e passaram com ele aquele dia, e um desses discípulos se chamava André. André era irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido que João dissera e que haviam seguido Jesus. A primeira coisa que com certeza André ficou impactado com Jesus, com certeza ele experimentou algo ali, teve uma revelação nesse sentido, que a primeira coisa que ele fez e encontrou foi Simão, o seu irmão, e disse: "Achamos o Messias", que quer dizer, achamos o Cristo, achamos o ungido, achamos daquele que os profetas, a lei, então achamos ele. E o que acontece? Acontece que ele leva Pedro, Simão, seu irmão, leva até Jesus, e Jesus diz para Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer ser traduzido Pedro, pedra. Jesus ele afirma a identidade de Pedro, e Pedro também tem um encontro com Cristo naquele momento. Então a importância, André recebeu algo de Deus, e André ele não foi egoísta, muito pelo contrário, por amar o seu irmão, ele foi até o seu irmão e conduziu o seu irmão a Cristo, assim como nós também temos que amar, não apenas os nossos parentes, mas todas as pessoas,
toda oportunidade que nós temos de testemunhar, de falar Jesus, nós temos que falar. Não podemos ter vergonha, nós temos que olhar e ver essa grande comissão que o Senhor nos deu para anunciar o reino, o evangelho, que é o poder de Deus. E no dia seguinte, tem mais um homem aqui que se chama Felipe. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Felipe, disse: siga-me. Olha só, o Senhor já disse para a sua vida assim, ó, siga-me, vem. Jesus falou isso para Felipe, e foi exatamente o que Felipe fez, o seguiu. Ele era da mesma cidade de André e Pedro, e quando Felipe encontrou Natanael, ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram. Olha, então eles tinham o costume também de examinar as escrituras eram o Antigo Testamento, a lei e os profetas. Achamos. E ele está falando de Jesus de Nazaré, filho de José. Quando Filipe ele fala isso para Natanael, ele diz: Nazaré? Pode vir alguma coisa de lá? Há um preconceito, há uma falta de entendimento, porque Cristo vinha de Belém, Jesus nasceu em Belém, mas o que acontece? Acontece que ele começou a duvidar, e Filipe faz exatamente a mesma coisa que Jesus fez. Jesus falou para Natanael e o outro discípulo, seu companheiro ali, Natanael não, para André, falou para André, os discípulos de João Batista, venham e verão. Aqui Filipe faz a mesma coisa, venha e veja, é a mesma coisa. Então Natanael, se aproximando-se de Jesus, porque ele foi com Filipe, ele foi ver, e Filipe, assim como André conduziu Pedro, Filipe está conduzindo Natanael a ter um encontro com Cristo. Quando Natanael ele se aproxima de Jesus, Jesus diz para ele: aí está um verdadeiro israelita, a quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Olha, eu não sei o que aconteceu nesse lugar, mas quando Jesus fala isso, que eu vou ler aqui, há um despertar de Natanael, parece que as escamas de Natanael estão caindo por terra, e ele está olhando agora e vendo Jesus como o Filho de Deus. Até porque depois ele chama Jesus como mestre. Daí Jesus fala assim, Natanael pergunta: de onde me conhece? Jesus responde: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. O que ele estava fazendo debaixo da figueira? Será que Natanael estava orando algo? E Jesus ele vem e afirma isso: eu ouvi. Quando Jesus fala isso, Natanael tem uma declaração. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: se você crê, porque eu disse que eu ouvi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. Oh, glória a Deus! E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, a única maneira de nós experimentarmos o sobrenatural e a graça e a verdade de Deus é por intermédio de Jesus. Essa palavra aqui, ela vai nos inspirar e nos tirar de uma zona de conforto para olhar. É muito bom nós estudarmos a palavra de Deus, é muito bom nós ouvirmos aquilo que está sendo dito. Isso nos edifica muito, mas nós, como filhos de Deus, nós, como igreja de Jesus, temos essa responsabilidade de conduzir também as pessoas, de pregar o Evangelho, entendendo que o Espírito Santo vai convencer. Amém? Espero que esse vídeo, essa palavra tenha te edificado. Fique na paz e Deus te abençoe.